2.700 menores foram apreendidos do início do ano até agora em todo o estado. Menores infratores. A maioria já ganhou liberdade e continua no crime. Uma revolta para toda a sociedade. Cada vez mais frios, debochados, eles desafiam a sociedade sem culpa nem piedade para cometer crimes. Ia fazer um peruzinho de Natal do Peru, ia cortar a cabeça dele. Cabeça de quem? Do Peru. Tá achando graça? É claro, com a cabeça dele, nós ia matar ele, filho. Depoimentos assustadores de crianças, adolescentes, que parecem não ter nada a perder e a certeza da impunidade. Pra matar os nossos inimigos, né? Peru, o Quinha, o Paulo Vitor, essa espada é pra nós arrancar a cabeça deles três, os três incubados. É normal isso aí, filho, daqui a um tempo nós tá na rua, não dá nada. O psiquiatra Antônio Faria avalia esse comportamento dos jovens infratores, geralmente ligado à realidade em que eles vivem e ao uso de drogas. O meio social e o uso de drogas, de substâncias psicoativas, influenciam muito as pessoas. Muitas vezes eles cometem o crime, mas eles já estão sobre o uso de substâncias psicoativas, de drogas. Faltaria então uma estrutura familiar, alguém que pudesse dar um direcionamento, um caminho para esse jovem? Sim, tanto uma estrutura familiar quanto social. Talvez se a gente fosse inserir esses jovens em escolas normais, né, escolas que cobrassem mais, que eles pudessem passar o dia e não estarem na rua cometendo crime, talvez fosse o melhor caminho. Diariamente, a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei se depara com tantos casos assim. E os números aqui impressionam. Só este ano na Grande Vitória foram apreendidos 2.731 menores, sem contar com pelo menos essa quantidade de tantos outros que são logo liberados e muitos ainda passam aqui novamente. Ou seja, um trabalho praticamente de enxugar gelo que tem desanimado até as autoridades. Eles já chegam rindo, às vezes até debochando, e não estão nem aí porque vai acontecer com eles, porque eles sabem que o tempo de apreensão é mínimo. Então, para eles que não têm valores, não têm princípios, o ato infracional, para quem não entende o crime, compensa. E para a gente, nós que somos operadores do direito, que estamos trabalhando aqui na ponta, que é fazendo a apreensão, tentando dar uma resposta à sociedade, para nós é frustrante esse tipo de coisa, porque muitas das vezes a gente vê que o nosso trabalho ele é inútil. A gente apreende na mesma hora ele é posto em liberdade. Não estou culpando os juízes, a culpa é da lei. Nas ruas, a população sugere mudanças em várias áreas. Enquanto não mudar, né, a legislação no Brasil, né, sobre a pena dos menores, né, 16 anos, eu acho que não vai mudar. A realidade é essa, infelizmente. Não adianta diminuir a idade, não adianta construir presídios para menores. O princípio básico é a educação. Sem educação, nada feito. Tem jovens que têm entrado mais de 50 vezes na delegacia e está sem problema nenhum. Como reverter esse quadro? Eu acho que é mais processo social, integração social. Educação vem de casa, principalmente o diálogo. Tem que estar dialogando desde pequenininho, para eles começarem, né, a entender, porque às vezes não tem diálogo em casa, não entende nada, não aprende em casa, aí vai buscar na rua, e o que acha na rua é só coisa errada. A senhora falou muito bem, né, George? Realmente é desde pequenininho que você vai ensinando, falta realmente, a gente percebe isso, diálogo dentro de casa. Os pais têm que acompanhar mesmo os filhos, é o que a gente mais vê, essa falta de estrutura gerando esse número de crimes aí, né? Pois é, a gente vê 4 opiniões diferentes e mais uma vez a gente repete, se não mudar a lei, próximas vítimas virão e esses bandidos com idade reduzida vão continuar impunes, ganhando cada vez mais espaço. Pois é, passou da hora de colocarmos esse assunto como o principal para que nossos políticos deem uma solução rápida, mudando a legislação. Definitivamente não dá para continuar assim. Daqui a pouquinho vamos conversar ao vivo sobre o assunto com o promotor de justiça. Tá com o nome todos os dias, a gente mostra aqui menores apreendidos por cometer crimes e na maior parte das vezes dizem que sabem que logo estarão nas ruas. Verdade, George. Só este ano, a gente acompanhou aí na reportagem, quase 3.000 menores foram apreendidos e a maioria já ganhou liberdade. A população se revolta e com razão. Convidamos para falar sobre esse assunto o promotor de justiça Pedro Ivo de Souza. Ele também é coordenador estadual da campanha Conte Até 10 de combate à violência. Boa tarde, seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigada pela presença. Bom, o senhor acompanhou aí a nossa reportagem, o senhor percebeu que a população, os entrevistados da reportagem,
eles, como a maioria, não aguentam mais ver os crimes cometidos por menores, logo ganhando liberdade, essa certeza da impunidade. O que a gente pode dizer aí para a população? Bem, o que nós devemos compartilhar com a população é que, na verdade, nós precisamos ter uma alteração da legislação. Inicialmente, esse é um ponto principal em que o Estatuto do Adolescente, do menor adolescente, da criança, ele precisa avançar nesse ponto, trazendo para a gente a possibilidade de manter essa apreensão provisória por um certo período maior e também para uma prisão definitiva um pouco mais alargada. Porque a gente percebe também, inclusive, no depoimento do próprio delegado, quer dizer, a própria polícia, os delegados, eles ficam insatisfeitos, óbvio, né? É um trabalho, como diz ele, inútil, vamos dizer assim. Quando a gente fala do enfrentamento da violência praticada pelos adolescentes, aí os atos infracionais, nós precisamos só dividir uma coisa. Necessariamente a gente não precisa tocar no ponto da menoridade, né? Vamos transformar os adolescentes 16 anos para cima, então, considerados como homens normais para irem para o Código Penal. Nós não precisamos falar necessariamente nesse ponto, porque nós temos muito que avançar dentro da própria interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a sensação do delegado é a sensação da população e é uma sensação de vários operadores do direito, em que nós precisamos, então, compreender que, por exemplo, grande parte dessas apreensões desses adolescentes derivam do tráfico de drogas. E nós temos hoje uma interpretação que é compartilhada pelo Supremo Tribunal Federal, de que a prisão inicial de um adolescente pelo primeiro cometimento de um crime de tráfico não pode gerar uma apreensão provisória. Então, só a partir da terceira apreensão é que esse adolescente vai poder ficar preso. Ou seja, ele cometeu o tráfico a primeira vez, ele não pode ficar preso. Cometeu a segunda, não pode ficar preso. Só a partir da terceira é que poderá vir a ser preso. Há uma presunção quase que absoluta de que esse adolescente, né, ele cometendo esse ato infracional do tráfico, esse ato não é um ato grave, não é praticado com violência, então ele por si só não poderia gerar uma prisão, uma apreensão provisória desse menor. Neste ponto nós poderíamos, por exemplo, avançar no próprio estatuto para que nós conseguíssemos inserir lá o entendimento de que, no caso do tráfico, né, considerando uma circunstância particular, não é qualquer tráfico também, a gente precisa ter uma noção disso, né, a gente consiga deter esse adolescente um pouco mais de tempo, porque essa sensação que nós vimos repetidamente na televisão dos menores, dos adolescentes, melhor dizendo, né, uma sensação de quase absoluta desconsideração com o nosso sistema judiciário e policial, não deve se repetir. O senhor acredita em ressocialização nesses casos extremos? Existem casos que nós devemos considerar assim. A ressocialização é uma regra, mas nós não podemos perder a dimensão de que uma sanção ela tem um aspecto punitivo, né? A punição é um ponto que deve ser colocado, a ressocialização outro. Assim como o combate a essa violência demanda para a gente ações repressivas e ações preventivas. Nós nunca podemos considerar, não é a melhor tática, vamos enfrentar a violência, então vamos só com polícia, vamos só com educação. Não, o fenômeno é um fenômeno que tem várias variáveis e nós precisamos enfrentá-los. Doutor Petrucci, eu gostaria que a gente encerrasse, nosso tempo é curtinho, falando sobre essa campanha do senhor, né, assim, cabeção dessa campanha, e assim, e dizer também, é uma nota que a gente lê aqui, eu, George, como apresentadores, a gente está sempre mostrando casos de latrocínio, assaltos, a população pedindo encarecidamente mais polícia. E a nota da polícia que tem viatura, que tem policial a pé, que tem policial de bicicleta, e a gente não tem essa sensação de segurança. Como é que o senhor vê, avalia essa situação à frente dessa campanha de combate à violência? Quando eu falei das ações repressivas e preventivas, gostaria de chegar justamente nesse ponto da nossa campanha. E aí posso falar pela instituição do Ministério Público, que tem acompanhado de perto os avanços que estão acontecendo no Estado do Espírito Santo. Avanços em relação à aquisição de novos equipamentos no Estado, o Ministério Público tem acompanhado isso de perto, né? Também a aquisição de novos operadores, né, novos policiais para o enfrentamento disso, mas também com o próprio Ministério Público buscando acelerar o julgamento desses processos e buscando também estar dialogando com a própria sociedade. Veja, então o Ministério Público procura trabalhar junto com a Justiça, junto com o Estado e junto com a sociedade. Então, quando a gente fala da campanha do Conte Até 10, é para falar diretamente com a sociedade. Nós vamos estar fazendo uma caminhada, agora no domingo, a caminhada pela paz, em que nós estamos chamando a sociedade para fazer um grande manifesto ali na Praia de Cambori, a partir das 9 horas. O
ponto de saída vai ser ali próximo já do Alberto Simão Nader, para a gente dizer que a gente não aceita esse nível de violência. Nós estamos pedindo aos moradores da orla para que vistam ali os seus prédios, os seus apartamentos de branco, para que a gente consiga enfrentar pelo menos uma dessas variáveis da violência, que é a variável da banalidade. Vários desses homicídios que estão sendo praticados são praticados por motivos banais. Briga de vizinho, briga de marido e mulher, briga no trânsito, algo que nós não poderíamos estar aceitando como uma sociedade civilizada que somos e pretendemos avançar. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bacana esse estreitamento entre Ministério Público e imprensa também. Obrigada. Em instantes, o livro está...